Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o Matheus, sou um dos instrutores da Brasil Flame. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é combate a incêndio. Nas videoaulas passadas, nós falamos um pouco sobre a geração de calor, falamos um pouquinho sobre reações, combustão e assim por diante. Hoje nós vamos falar como dar início à quebra da reação em cadeia. Assim como nós já vimos que o fogo ele necessita de 3 elementos, que seria o calor, o comburente e também o combustível, quando nós retiramos um dos lados do que nós consideramos triângulo do fogo, essa reação ela acaba sendo desfeita, ou seja, ela acaba sendo quebrada, tá, ok? Esse é o nome que nós falamos, quebra de reação em cadeia. E essa quebra de reação em cadeia, ela pode acontecer de uma ou mais formas. Quais seriam essas formas? Assim como nós vamos ter 3 elementos essenciais para que haja fogo, eu também vou ter 3 formas diferentes para que eu consiga quebrar essa reação do fogo. Assim como nós vamos ter o calor com elo de ligação, quando nós pegamos para fazer a quebra da reação em cadeia, uma dessas formas seria a retirada do calor. Como eu retiro o calor de uma reação de combustão? Primeiro eu tenho que fazer o resfriamento. Assim como nós temos a água como agente principal para fazer o resfriamento, eu também tenho outros materiais ou outros elementos que, numa quebra de reação em cadeia, vão retirar o calor. O princípio mais básico para que a gente possa quebrar essa reação é exatamente utilizar a água, porque a água ela é um bem natural, então a gente consegue encontrar nos mais diversos locais. E eu preciso retirar diretamente o calor dessa reação. Então, eu retirando o calor, eu consigo fazer a quebra da reação em cadeia. Tá? Então, como que eu retiro o calor? É somente fazendo o resfriamento desse material. A segunda forma que eu tenho para quebrar uma reação em cadeia seria retirar o combustível. O combustível nós podemos colocar como a retirada do material ou a retirada da fonte geradora de calor. Como eu faço isso? Primeiramente, eu preciso identificar qual é a forma que o material ou qual é a forma que está se apresentando no ambiente, o fogo, certo? Não tem como eu falar para vocês que no incêndio em mato eu consiga retirar a fonte geradora de calor, porque senão eu teria que concluir com vocês que nós precisaríamos retirar as árvores, retirar o mato, retirar a vegetação. E muitas das vezes é impossível a gente conseguir fazer isso. Então, como que eu faço? Eu tenho que primeiro observar qual é a possibilidade que o meu ambiente ou que o material oferece para mim. Sabendo que eu preciso retirar a fonte geradora de calor, logicamente que eu vou retirar aquilo que está em combustão. Um exemplo para a gente poder entender, vamos supor que você tenha uma folha de caderno pegando fogo. Seria mais fácil retirar essa folha do que deixar ela próximo das demais. Isso, logicamente, iria fazer com que essa combustão se propagasse. Certo? Como nós estamos falando sobre um caderno como exemplo, eu não tenho como tirar todas as folhas, porque isso levaria tempo e seria até mesmo inviável, considerando isso agora no incêndio de grande porte. Então eu retiraria a fonte geradora de calor. Dependendo da forma que se apresenta esse ambiente, eu consigo retirar os materiais. Vamos agora colocar o exemplo de que essa fonte geradora seja em um painel elétrico pregado na parede. Como eu iria conseguir retirar esse painel elétrico? Seria inviável para mim. Então eu retiro todos os materiais que estão em volta e que possam dar a continuidade à propagação do incêndio. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, o meu ambiente ele é mais propício à retirada da fonte geradora de calor ou dos materiais que estão próximos à fonte geradora de calor, certo? Com isso eu consigo quebrar a reação em cadeia retirando os combustíveis. Assim como nós já falamos do combustível,
nós também temos o calor, certo? Nós vamos utilizar então a forma de resfriamento para quebra de reação em cadeia. E o que faltou para a gente terminar essa condição de quebra de reação em cadeia? Seria exatamente o comburente, tá ok? Agora uma pergunta para vocês. Como eu consigo retirar o ar desse ambiente? É possível a gente fazer isso? Se a gente for analisar, não seria viável e também não seria possível, porque eu teria que ter uma câmara hermética ou ter a possibilidade de retirar toda essa massa gasosa, como a gente falou da aula passada, que faz parte da condição da qual a gente se encontra nos comburentes. Então, para a gente fazer isso aí, o que a gente precisa fazer? O abafamento desse local. E como que a gente vai abafar esse local ou esse material? Eu posso utilizar, por exemplo, a própria água para fazer o abafamento, ou outros materiais que ajudem. Como, por exemplo, se eu estivesse pegando um material, certo, com uma lixeira, e esse material estivesse em chamas, como eu conseguiria fazer o abafamento? Eu poderia colocar ali uma tampa, poderia colocar ali um pano úmido, certo? E isso iria acabar retirando o contato direto entre o oxigênio e entre o material em chamas, ok? Mas isso depende muito do tipo de material. Nós ainda vamos ver nessa aula quais são os elementos que nós podemos considerar como elementos que possam entrar em combustão e quais são alguns dos materiais que possam nos ajudar a quebrar essa reação. Tá? Se a gente for pegar lá os líquidos inflamáveis e falar sobre a retirada do oxigênio, por exemplo, eu tenho materiais que são considerados agentes extintores que nos ajudam ou que nos facilitam para que a gente possa retirar o oxigênio desse local. Como, por exemplo, alguns extintores que nós podemos considerar como espuma mecânica. A espuma mecânica ela é um material que vai acabar fazendo dentro dessa reação uma película e essa película vai evitar que esse material aquecido entre novamente em contato com o oxigênio. Se não há contato direto com o oxigênio, a gente não tem uma reignição ou o surgimento de uma nova fonte de calor. Entendendo que o triângulo do fogo ele tem três elementos que nos ajudam a dar início a uma combustão, nós também, retirando esses materiais, automaticamente eu também quebro essa reação em cadeia, tá ok? Para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre os combustíveis, nós vamos entender que cada tipo de combustível ele se enquadra dentro de uma classe. Nós vamos ter 5 classes, da quais essas 5 classes ela faz parte direta de um determinado material. A classe A nós vamos considerar como combustíveis sólidos. Como eu já falei nas videoaulas passadas, todos os materiais sólidos, certo? Eles entrariam dentro da classe A de materiais, certo? Depois nós temos os líquidos inflamáveis ou os líquidos combustíveis. Todos os dois líquidos inflamáveis ou combustíveis entram dentro da classe B. Essa classificação serve somente para líquidos, tá ok? Depois nós vamos entrar dentro da classe C. A classe C, ela fala para mim sobre os materiais que são considerados energizados. O que pode ser considerado material energizado? Todos aqueles materiais que recebem ou que tenham algum tipo de condutividade elétrica, tá ok? Como celular, baterias, pilhas, televisores e assim por diante. Entraria dentro da classe C. Nós temos uma outra classe também, que é a classe D. Essa classe, ela entra para mim dentro da ideia de todos os metais que são considerados inflamáveis. Nós vamos chamar isso, de acordo com os manuais, de acordo com as instruções, de metais pirofóricos. Cuidado, pessoal, para não confundir pirofórico com pirotécnico, tá? Eu já ouvi muitas pessoas falando sobre materiais pirotécnicos. Não, não são pirotécnicos, e sim pirofóricos. O que essa palavra significa? São metais que explodem de acordo com a condição de combustão. Por exemplo, o alumínio.
O alumínio é um exemplo de um material pirotécnico? Sim. Se você adicionar água ou qualquer outro tipo de material dentro do alumínio derretido, ele vai sofrer uma reação e essa reação ela vai sofrer uma explosão. Por isso nós consideramos como materiais pirofóricos, tá ok? Já os materiais pirotécnicos são considerados fogos de artifício. São aqueles fogos que a gente solta em Ano Novo, em datas de aniversário e assim por diante, tá ok? Então só tome cuidado para não confundir pirotécnico com pirofórico. E depois nós vamos ter a classe E. Essa classe, pessoal, ela até 97, de acordo com a NFPA, que é uma norma americana, ela fazia parte da classe B. Por que ela fazia parte da classe B? Porque a classe K de incêndio são líquidos, gordurosos, graxosos ou pastosos, tá ok? E essa classe, ela fazia parte da classe B porque era considerado líquidos, combustíveis e inflamáveis. Mas por que foi separado, então, essa classe uma da outra? Primeira coisa para a gente entender, eu preciso ver que são classes totalmente separadas, ou seja, opostas uma da outra. Por mais que a gente possa entender que a graxa ou que o óleo, seja ele mineral ou seja ele qualquer outro tipo de óleo, entraria dentro de um combustível, são coisas diferentes. Ou seja, o seu processo de queima são processos diferentes um do outro. Como, por exemplo, se eu for utilizar alguns tipos de extintores em classe B, a classe K, por exemplo, ela não condiz para a condição de quebra de reação em cadeia. Então, alguns extintores na classe B são viáveis, já em comparação à classe K não são viáveis. Ou seja, eu não vou conseguir ter a mesma eficácia no combate a incêndio de uma classe e talvez eu tenha a mesma eficácia no combate a incêndio de outra classe. Por isso essas classes elas foram separadas. E a classe K ela é muito importante porque ela faz parte dentro de uma classificação do nosso dia a dia. Por exemplo, você bombeiro que trabalha em um shopping, você vai ter muita vivência com a classe K. Aonde a gente mais vai encontrar essa classe? Exatamente nas áreas de alimentação e de cozinhas, tá ok? Diferente da classe B, que são líquidos, combustíveis ou inflamáveis, colocando na nossa vivência, onde você mais vai ter acesso com elas? Em postos de abastecimento, que seriam os postos de gasolina, os postos de etanol e assim por diante. Então por aí a gente já consegue ver que são classes de vivências separadas e diferentes, tá ok? Existem algumas formas que a gente tem de testar essas classes, da qual um agente ele não é eficaz em outra classe, tá ok? Então essa é a condição para a gente poder entender um pouquinho por que são classes separadas, tá ok? Para a gente só finalizar essa aula, eu quero que vocês entendam que cada classe tem uma forma diferente de quebra de reação em cadeia. Por isso é importante você pegar e estudar as classes e dentro do conjunto de estudos das classes, saber quais são as formas mais eficazes para que você consiga, então, dar a forma de reação, da forma de quebra de reação em cadeia. Ok, pessoal? Muito obrigado por você estar assistindo. Algum comentário ou alguma dúvida, pode estar escrevendo nos nossos comentários que a gente vai tentar sanar para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima videoaula.